Eu ia comentar justamente isso. Acho que talvez essa seja uma das primeiras mesas em que eu senti essa representatividade na prática. Tudo isso que a gente está falando, a gente traduz na militância, nas redes sociais, como representatividade, que é você espelhar a sociedade em todos os setores, né? E quando a gente está falando sobre diversidade, a gente tem que falar sobre acessos. E acho que essa é uma das principais pautas da gente aqui. Acho que é o que nos une, né? Por exemplo, eu como gordoativista, é muito louco pensar que 56% da população brasileira é gorda e a gente fala sobre minorias. 56%, minorias, né? A gente é maioria. Então, na verdade, o que está faltando é acesso e todos os setores da sociedade pensarem nesse acesso. Porque como é que você não está pensando na maioria? Se você não tem uma cadeira para sentar, tem pessoas que eu recebo depoimentos diariamente que não saem de casa porque não tem roupa para vestir. Gordos maiores, a gente chama, são as pessoas que realmente não têm acesso, não passam em catracas. E sapatos, né? Exatamente. É uma questão de acesso que vai desde a coisa mais básica, por exemplo, elas não conseguem achar o que vestir, até uma coisa mais simbólica, que é, estruturalmente, as pessoas culparem a pessoa por ser daquele jeito, e ao invés de estimularem um bem-estar, de pensarem, poxa, existe sim gordo saudável, vocês podem ir ao médico sim, não, vocês têm que emagrecer, é a única solução, e a violência ser sempre a solução. Não existe violência como solução. Eu acho que nossa, para mim é muito simbólico estar aqui também, porque o gordoativismo ele tem suas bases práticas na discussão antirracista, né? Eu acho que o gordoativismo ganhou mais visibilidade por conta da luta feminista e racial. Foram as mulheres pretas que nos levaram para a rua, e sem a rua a gente não consegue os nossos direitos. Então, eu acredito muito no conceito de interseccionalidade, que é um conceito que a Carla Cotirene define super bem, que é justamente você conseguir cruzar todas as áreas, né? A questão da raça, a questão de gênero, a questão também estrutural, né? E também estou aqui como militante bissexual. Eu achei muito interessante isso, porque a questão de sexualidade, para mim, veio junto com a minha aceitação, que é diária, que não é um processo concluído, mas eu só consegui me entender enquanto uma pessoa bissexual quando eu entendi que eu poderia, sim, independente do que as pessoas estavam me dizendo ali, né? Não, você não pode existir, você tem que ser magra, você tem que seguir aquele protocolo. E aí, quando eu comecei a entender que não, que eu posso ser quem eu sou, independente do que estão me dizendo, que é muito difícil, porque às vezes não nos dão acessos, eu comecei a entender que, na verdade, também me disseram que eu tinha que ser heterossexual, né? Quando a gente nasce, dizem um monte de coisa pra gente. Tem que ser magro, tem que ser hétero, tem que ser branco, cis. E olha que eu sou branca e cis. Cis é a pessoa, né, que se reconhece com o gênero que ela nasceu. Então, me disseram que eu era mulher, eu aceitei, até agora é isso aí. Então, eu sou cis. E é isso, eu acho que se a gente está falando sobre diversidade, a gente tem que falar sobre acessos e direitos. E a gente tem que falar sobre informação. Então, acho que esse evento traduz muito isso. A informação para desconstruir esses preconceitos. E também sobre quebrar essas questões de poder. É perfeito isso. Até o começo da sua fala, quando você diz que boa parte da população brasileira é gorda, por exemplo, a gente não está falando de pensar na população como, coitados, vamos olhar para eles. A gente está falando até de mercado. A gente está falando de produzir boas roupas e bonitas roupas para essa população que é tão grande. Pensar desde a catraca do ônibus até a poltrona do avião para essa população que é bastante significativa dentro da população brasileira. E desconstruir até o vocabulário, né? A Nayana fala muito sobre isso, de a gente ficar com eufemismo para chamar alguém de gordo, como se fosse um xingamento. Eu sou alta, você é gorda, a outra pessoa é mais baixo, o outro é mais preto, mais branco. São características que a gente tem que aprender a lidar com isso. E não é um problema ser gordo, existe muito magro, que não é saudável. A gente precisa realmente incluir essas pessoas da forma mais saudável possível, não só falando esteticamente.